excelência para a glória de Deus. À guisa de introdução, queremos definir o que é a palavra, o significado da palavra excelente. É aquilo em que há excelência de teor elevado. Também significa grau máximo de bondade, qualidade e perfeição. Essa é a definição que nós encontramos nos dicionários acerca do significado da palavra excelência. Por que razão devemos buscar a excelência? Primeiro, porque no nosso Deus encontramos a excelência. Depois, porque Jesus ensinou que devemos buscar o mesmo padrão. Jesus disse no final do capítulo 5 de Mateus, e ele disse, são as suas últimas palavras registradas naquele capítulo. Ele diz assim: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. A menos que nós não creiamos que Jesus disse isso para nós vivermos, o que não faria muito sentido, nós temos que entender que este é o desejo de Deus para nós. Nós não estamos falando de buscar a excelência para sermos aceitos por Deus. Deus nos ama, não pelo que somos em nós mesmos, mas porque cremos em Jesus e o recebemos pela fé em nossos corações como Salvador e Senhor. Romanos 5, 6 a 9 nos dão certeza disso. O texto diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Bem, o texto é muito claro e diz que nós fomos alcançados na nossa fraqueza, quando éramos ímpios, e que Jesus não morreu por nós porque éramos justos, mas justamente porque não éramos. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça de Deus mediante a fé em Jesus. A palavra de Deus diz assim em Efésios 2, 8 e 9: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Nós estamos com um barulhinho que, se pudesse ser corrigido, seria muito bom, porque ele incomoda bastante. Então eu vou repetir: nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. O texto é muito claro em dizer que somos salvos pela graça por meio da fé. E o texto diz que isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. Então, tanto a fé como a graça, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Nós somos salvos por meio da fé, e essa fé não vem de nós,
é dom de Deus, a salvação é pela graça, não é porque merecemos. E o texto depois frisa, não de obras para que ninguém se glorie. Todavia, nós somos salvos para a prática de boas obras. O verso seguinte diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O texto é muito claro em dizer que nós só podemos praticar boas obras através de Jesus. Eu poderia citar outros textos onde nós vemos que tudo que eu e você fizermos não terá nenhum proveito se nós não fizermos em Deus, se não fizermos pelo Espírito de Deus. Até uma oferta que eu dou, se eu não fizer essa oferta movido pelo Espírito de Deus, mas pelo propósito de algum outro propósito, seja qual for, se é um propósito meu e não é um propósito que Deus veio de Deus, eu não vou receber nenhuma recompensa disso. Então, tudo que fizermos, nós... Ana Bia, por favor, me passa aqui a Bíblia, por favor. Eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10. Ele diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como sabe, construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Se o que alguém edificar sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este receberá recompensa. Primeiro, que você tem que edificar em Cristo. Segundo, que você só será recompensado se você fez movido por Ele. Se a obra de alguém se queimar, e ele se refere aqui aquilo que queima, madeira, feno ou palha. Então, se a obra de alguém se queimar, este sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. As suas obras não vão trazer nenhum proveito para você na eternidade. Não me pergunte que proveito você vai ter. A Bíblia fala de galardão que tem aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus prometeu em várias parábolas que nós seremos recompensados, mas é preciso que essas coisas sejam feitas nele e por meio dele. Muito bem. Então nós somos salvos para, por meio de Jesus, praticarmos boas obras. Jesus nos ensinou a buscar a excelência que nós encontramos em Jesus. Por isso que ele disse, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. No Velho Testamento nós temos exemplos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que se destacaram pela excelência. Veja, eles foram levados junto com a primeira leva que foi levada cativa para a Babilônia. E na realidade era a nata de Israel, em termos de erudição, de capacitação. E o texto diz assim, Daniel 1:18-20, ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, os chefes dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor.
Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Vocês já imaginaram? Porque eles tinham essa sabedoria, porque eles tinham toda essa capacitação. O texto é claro em dizer, não o texto que nós lemos agora, mas nas páginas do livro do profeta Daniel, nós encontramos que eles temiam a Deus de uma forma extraordinária. Daniel se destacou por isso e eles também se destacaram. 3 deles foram lançados na fornalha ardente e eles não se queimaram. Daniel foi lançado na cova dos leões e os leões não fizeram nada com ele. Eles temiam a Deus, eles buscavam a Deus, eles dependiam de Deus e criam na sua palavra e levavam na devida conta e consideração. Mais tarde nós vemos que Daniel se destacou também entre os demais presidentes pela excelência. Daniel 6,3 diz, então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Vocês imaginem, o texto é muito claro em dizer, porque nele havia um espírito excelente. Que tipo de espírito existe em nós? É um espírito de excelência ou é um espírito de mediocridade? Nós ficamos satisfeitos com o mínimo, com o essencial, ou buscamos o melhor? Qual é a visão que você tem das coisas de Deus, da obra de Deus? Daniel e os seus 3 companheiros se destacaram por isso. Mas se destacaram sobretudo porque eram homens que tinham relacionamento direto com Deus, andavam com Deus, temiam a Deus, e Deus concedeu a eles a sabedoria, não do homem, mas a sabedoria que vem dele. O apóstolo Paulo ordenou que fôssemos seus imitadores como ele era de Cristo. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. É uma declaração desafiadora. Ele chama a nossa atenção para que nós olhássemos a sua vida, como ele se conduzia, porque na sua vida ele procurava imitar Cristo. E ele pôde dizer que as pessoas deviam imitá-lo, assim como ele procurava imitar a Cristo. A questão básica é a seguinte: será que nós queremos ser imitadores de Cristo? Ou estamos contentando-nos com uma vida medíocre? Estamos nos contentando com mais ou menos, com o básico? Estamos felizes com o que nós temos? Será que o apóstolo Paulo, porventura, também era perfeito? A resposta é não. Vamos ver o que ele diz em Filipenses 3, a partir do verso 4. Ele diz, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O texto, o que ele quis dizer é que, em termos de modelos humanos,
humanamente falando, ele era irrepreensível. Ele fazia tudo que a palavra de Deus mandava, que a lei prescrevia. E ele se achava o cara. Mas tudo que ele fazia era por esforço próprio. Era resultado de uma disciplina rígida. Eu queria mais retorno, por favor. Era resultado de uma disciplina rígida que... Bom, o que aconteceu? Ele teve um encontro com Cristo. E quando ele encontrou a Cristo, ele ficou maravilhado com o que ele descobriu e recebeu através de Cristo. Então vamos ver o que ele disse depois disso. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu vou repetir, por favor, me deem mais retorno, por favor. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Você não pode ter o que é de Cristo e o que é seu. Eu não estou dizendo que você não tenha que se preparar, não tenha que estudar, não tenha que se capacitar ao máximo. Mas essas coisas, ainda que desejáveis, necessárias, nós não podemos colocar a nossa confiança nessas coisas. A nossa confiança tem que estar em Deus e no conhecimento que temos dele. Conhecimento humano é necessário. O apóstolo Paulo os tinha mais do que todos os seus contemporâneos, mas ele reconheceu que isso não tinha nenhum valor depois que ele encontrou a Cristo. E ele ficou deslumbrado com o que ele conheceu de Cristo, e ele queria mais dele. Ele não se contentava com o que ele tinha antes. Ele descobriu que tudo aquilo não tinha nenhum sentido sem Cristo. Por isso que ele diz, na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Ele abriu mão de tudo que ele tinha entre os seus pares, entre as lideranças religiosas do seu tempo, e ele abriu mão da sua vida, abriu mão de tudo que tinha para, então, se entregar totalmente a Jesus, quando teve um encontro com ele. Então, ele diz assim, por causa dele perdi todas as coisas, eu considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. E ser achado nele. Observe que o que ele queria é viver nele, e não ser simplesmente um imitador barato de Cristo. Ele queria viver em Cristo. E aqui está o segredo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Ele queria se identificar totalmente com Jesus. Não significava que ele queria morrer como Cristo morreu, mas que ele queria se ver na morte de Jesus para se achar também na ressurreição de Jesus. Viver a vida ressurreta em toda a sua plenitude. Ele diz no verso seguinte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo.
O que ele queria? Alcançar aquilo que ele sabia era o que Cristo queria para ele, uma perfeição que não existia nele, mas que ele queria encontrar em Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A nossa motivação deve ser então a glória de Deus, e não outra motivação. Pelo que vimos aqui, o apóstolo corria o tempo todo atrás de uma perfeição que ele sabia não existia nele. E ele perseguia isso. Não era um perfeccionista, ainda que ele tenha sido, ao que tudo indica, assim antes de conhecer a Cristo. Mas agora o seu objetivo é outro, não é? Nós dissemos há pouco que a nossa motivação deve ser a glória de Deus. Jesus disse assim, Mateus 5, 14, 16, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, tudo que fizermos de bom, de excelente, deve ser para glorificar a Deus, e não para o nosso aprazimento pessoal, não para a glória pessoal, porque toda a glória que nós roubarmos de Deus não vai nos fazer bem, vai nos fazer um mal terrível. Se há uma coisa que eu corro a léguas é daquilo que é de Deus. Eu me conheço muito bem, sei o que é dele, sei o que é meu. E eu sei quando é ele e quando sou eu. E eu não quero o que é meu, eu quero o que é dele. Porque é o que é dele é que me satisfaz, é o que me enche. E por isso eu não tenho de que me gloriar. E por isso, se você faz uma coisa bem feita, glorifique a Deus, porque é Ele que capacita você. Se você é dele, se você anda nele, se você o ama e se você quer viver como Ele ensinou-nos que devemos viver. Agora a pergunta que fazemos é como buscar a excelência? Por meio de Cristo, de Jesus Cristo. Voltando ao texto de Filipenses, ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. É preciso que você abra a mão da sua vida para que você tenha a de Jesus. Jesus disse isso muito claramente num texto que eu mandei para todos vocês na noite de ontem, via WhatsApp, onde nós lemos assim, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Nós só podemos ter o que é do Senhor quando estamos dispostos a perder o que é nosso. Não há como ocupar os dois lugares ao mesmo tempo, ou é Jesus ou somos nós. É preciso que nós saiamos do caminho para que Ele assuma o controle. Isso não é teórico, isso é prático. E nós temos que buscar viver isso, temos que entender isso. Não temos que amar o que nós somos,
temos que amar o que é dele, porque o que nós somos não é para ser amado. Eu devo me amar porque Jesus me amou, me aceitou, e eu sinto-me amado por ele. Então, ele me aceitou como eu sou, e eu tenho que aceitar as pessoas como elas são, porque eu fui aceito por quem é perfeito, sendo imperfeito. Mas a perfeição nós só vamos encontrar nele. É por isso que lá em Filipenses, capítulo que eu estou lendo, capítulo 3, no verso 12, ele diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele reconhecia que foi conquistado por Cristo para buscar este alvo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O seu alvo era ser como Cristo era. E ele buscava ser seu imitador, não confiado na carne, mas confiado no próprio Senhor. Se perguntarmos novamente como buscar a excelência, a resposta ainda é por meio de Jesus Cristo. Colossenses 2, 6 e 7, capítulo 2, versículos 6 e 7, dizem assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus o Senhor, continuem a viver nele. É para vivermos nele, não é para vivermos a nossa vida, é para vivermos nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Então ele diz: continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele. Aqui está o segredo, é viver nele, por meio dele, através dele. Como fazemos isso? Reconhecendo que não podemos em nós mesmos, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas limitações, e buscando nele aquilo que eu e você não temos. A resposta a essa pergunta, como podemos buscar a excelência, ainda é por meio de Jesus Cristo. E agora na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. A vida cristã nunca foi planejada para que nós a vivamos com a nossa força, com o nosso empenho, mas que vivamos por meio dele. E mais uma vez eu tenho que dizer, isso depende de vida com Deus, isso depende de vida de oração, isso depende de você ter um relacionamento com ele na sua palavra, para conhecer aquilo que ele é. A Bíblia fala que nós devemos crescer e prosseguir no conhecimento do Senhor. Como é que nós conhecemos ao Senhor? Através da palavra, através de uma relação com ele diária em oração. Respondendo ainda a mesma pergunta, como buscar a excelência, o apóstolo Pedro mostrou que é pelo poder, por meio do poder de Deus. Ele diz assim no capítulo 1 da segunda epístola, versículos 3 em diante: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Piedade fala de uma vida de devoção a Deus. É esse o significado da palavra piedade na Bíblia. É a palavra eusebeia, que significa isso, devotado a Deus, ou devoção a Deus, que nos conduzem à vida e à piedade. A vida piedosa não é aquela vozinha de quase que de quem parece que está passando fome. Não, é
é uma vida de comunhão com Deus. Você pode fazer tudo que você faz todos os dias, mas você tem que ter, tudo que você fizer tem que ser pautado no seu relacionamento com Deus, através da palavra e da oração. O texto diz: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Agora veja o que ele diz logo depois: pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É pelo conhecimento de Deus na pessoa de Jesus. Por meio delas, glória e virtude dele, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina. Como poderemos participar da natureza divina? Através do Espírito de Deus que nos é dado. Mas isso requer relacionamentos. Para que vocês se tornem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, o conhecimento. Virtude aqui pode ser traduzido como poder de Deus. A virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio. Quanto mais você conhece, mais você tem de Jesus, então você vai ter mais domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade, uma vida dedicada a Deus. A piedade, a fraternidade, o amor aos irmãos, a fraternidade, o amor a todos. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso nos vem por meio do conhecimento dele. Como? Nas Escrituras. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esquece da purificação dos seus antigos pecados. Isso requer que você tenha tempo diariamente com Deus. Eu pergunto para as pessoas: você está tendo vida devocional? A grande parte diz não. Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que ganhar o meu pão e... Cada um tem uma desculpa para não ler a palavra diariamente, para não orar. Como viver a excelência de modo prático? Buscando fazer tudo como se fizéssemos para o próprio Senhor Jesus. Colossenses 3, 18, 24, diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeita a seu próprio marido, como convém no Senhor. Mais uma vez, como convém às esposas no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Como vai fazer isso? No Senhor. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Como fazer isso? Buscando o Senhor. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. É preciso temer o Senhor para fazer isso. Depois diz: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. É a Cristo Senhor
que nós estamos servindo. Você e eu temos que ter a noção de que não estamos servindo as pessoas, não estamos fazendo o bem para as pessoas, estamos fazendo ao Senhor. Quem serve no louvor deve estudar os cânticos, deve memorizá-los, deve treinar em casa e, sobretudo, depender de Deus em oração, crescendo no conhecimento de Deus e na sua vontade. Meus irmãos, eu não posso fazer nada sem o Senhor. Se você me pedir para falar alguma coisa de improviso, se eu não me preparei para aquele momento, bom, eu sei que quando Deus te dá uma oportunidade de você falar, você estará preparado. Ele disse que faria isso. Mas eu sei de uma coisa: se eu sabia que teria que falar e eu não me preparei, se eu não buscar a Deus, se eu não me preparar, vai ser um fiasco. Porque Deus não dá cobertura para gente preguiçosa, não. Deus não dá cobertura para quem não faz o dever de casa. Ele pode quebrar o seu galho uma vez, duas, mas se você achar que pode fazer a obra de Deus, não pode. Sem Ele é impossível. Você não está fazendo aquilo que todo mundo faz. As pessoas do mundo também fazem. E muitas vezes fazem melhor do que nós fazemos. Mas nós só podemos fazer bem qualquer coisa se fizermos nele, por meio dele e através dele. Isso requer vida com ele, isso requer palavra, isso requer oração. Não precisa gastar o dia inteiro orando e lendo a Bíblia, mas reserve um tempo para isso. O tempo que você sabe, tem e pode separar para isso. Ah, eu não tenho tempo, então tem alguma coisa errada na sua vida. Ninguém pode servir a Deus sem o poder de Deus, sem a graça de Deus. A graça nos é dada, mas nós temos que buscar a Deus, depender dEle, confessar a nossa incapacidade. Se não fizermos, não temos como ser abençoados naquilo que fazemos. Quem serve na recepção deve receber as pessoas como receberia o próprio Senhor Jesus, sendo cortês, atencioso, amável e, sobretudo, depender de Deus em oração, crescendo no conhecimento de Deus e da sua vontade. Alguém pode pensar, para servir na recepção não preciso me preparar. Engano seu. A nossa luta constante não é contra carne e sangue, nós lutamos contra os principados e potestades. O inimigo não dorme, e é preciso que nós nos preparemos e usemos as armas que Deus nos dá. Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, é necessário o cultivo de uma vida com Deus. Quem serve no som, na multimídia ou na transmissão dos cultos, não deve estar vendo celular durante os cultos. Isso é zombar de Deus, isso é fazer a obra de Deus de forma relaxada. Não poderá dar-se ao luxo de qualquer distração. Você tem que estar atento com o que está acontecendo e não comer mosca, como diz aí fora. Como acontece em muitos lugares, mas aqui não, né? Eu tenho certeza que aqui essas coisas não acontecem, né? Em todas as áreas em que você e eu servirmos ao Senhor, nós devemos depender de Deus em oração e crescer no conhecimento dEle continuamente. Conhecimento da sua vontade, preparando-nos, estudando, aperfeiçoando-nos como se fôssemos fazer
aquilo para Jesus. Na realidade é para Ele. Se não estamos servindo a Jesus, estamos servindo a quem? Se você está servindo ao homem, está perdendo seu tempo. Nós temos que fazer como se fizéssemos para o Senhor. E o Senhor merece o melhor, porque Ele nos deu o melhor. O próprio Deus nos deu o seu Filho. E nós devemos dar o melhor que nós temos. Qualquer coisa menos do que isso é servir de qualquer maneira. É servir com outra motivação. Menos a de dar o melhor para quem lhe deu tudo. Você recebeu vida, perdão, salvação, libertação, vida eterna e muito mais quando Jesus retornar. E é um texto que não vai aparecer aí na tela. Jesus em Marcos 13, nos versículo 33 em diante, diz assim: estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Vida cristã é uma vida de contínua vigilância. Não é para ficar tenso, não, é para ficar alerta. E para buscar aquele que tem tudo para te dar o melhor dele mesmo. Então, voltando ao que vimos dizer, Efésios 6, 7, 8 dizem assim: sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E, finalizando, devemos saber que no Senhor o nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Sabendo que no Senhor, o trabalho feito no Senhor não é vão. Conclusão. A pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é a seguinte: estamos fazendo o melhor? Estamos fazendo de coração? Estamos fazendo como faríamos ao próprio Senhor Jesus Cristo? Nós precisamos entender que tudo que fizermos, seja o que for, é a Cristo Senhor que estamos servindo. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Que todos nós aqui tenhamos este entendimento. E eu sugiro aos líderes que estão aqui que disseminem essa mensagem para quem porventura não a tenha ouvido. Eu sei que infelizmente nem todos estão atentos aos apelos que fazemos para que as pessoas participem dos dois cultos, quer aqui, quer em casa. Mas eu faço aqui um apelo para que essa mensagem chegue a toda a igreja. Seja o que for que você fizer, faça como se você fizesse para o Senhor. Essa deve ser a minha e a sua motivação. Qualquer outra motivação, ela não tem nenhum significado nem sentido. Feche os seus olhos e fale com o Senhor agora.
Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Te damos graças por podermos compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. E pedimos que o Senhor nos ajude a ser fiéis naquilo que o Senhor nos tem chamado a fazer. Sejam as coisas mais simples ou elementares, que possamos fazê-las em Ti. Leva-nos a cultivar uma vida e um relacionamento contínuo contigo, diário, constante, através da Tua palavra, através da oração, buscando a Tua presença e dependendo de Ti em todas as coisas, para as coisas mínimas, até mesmo aquelas que estamos acostumados a fazer todos os dias. Precisamos de Ti, Pai, ajuda-nos, precisamos de Ti. E Tu sabes disso, Tu sabes que sabemos disso. Nós pedimos que ao sair daqui o Senhor nos leve em paz, seguros, cercados pelos Teus anjos, livres do mal, e que Tu nos mantenhas bem junto do Teu coração, que Tu nos guardes para Ti mesmo, por Teu poder e graça. Oramos em nome de Jesus. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém.